Olá, gente boa, eu sou o Cordeiro de Sá e hoje eu vou tocar aqui um Conexões Ribeirão um pouquinho diferente. A gente resolveu fazer a partir de agora algumas análises políticas. Então eu entrevisto o professor Lages, mais ou menos como a gente já fazia com os programas de bastidores, mas agora de uma forma mais estruturada e com uma pauta pré-estabelecida. Vamos lá? Vamos lá, Cordeiro de Sá, né? Olha, estamos aí com essa pauta aí da eleição, né, cara? Ribeirão saiu de uma eleição, né? Toca a bola aí, vamos falar disso aí. Para tocar a bola é isso, né? É uma eleição decidida nos pênaltis, né, Lages? Me fala um pouquinho desse aperto que foi, menos de 700 votos para decidir quem é o prefeito da cidade. Foi uma eleição apertadíssima no segundo turno, né? Uma diferença de apenas 657 votos, não é isso? Fazendo um histórico aí, só tivemos uma coisa semelhante lá no início dos anos 60, numa disputa entre o Gasparini e o Paulo Gomes Romeu. Você trouxe até uma colinha, Lages? Trouxe, de vez em quando eu vou pegar os números aqui, né? Porque número eu não vou decorar, não vou saber na ponta da língua, né? Lá nos anos 60, teve também uma disputa que foi decidida por 343 votos. Poxa vida. Foi uma proporção maior do que hoje, porque o eleitorado também era bem menor naquela época. Sim, sim. Né? Mas, de fato, né, nós tivemos aí, por exemplo, uma diferença mínima de votos no segundo turno a favor do Ricardo, de 2.955 votos, né? E tem surgido diversas análises, diversos comentários, né? Tem aparecido especialistas aí, né? Dizendo o que aconteceu, né? Por que teve um segundo turno tão apertado e por que o Ricardo Silva praticamente não cresceu a votação dele e quase que ficou para trás, né? Ô Lages, eu escutei, inclusive, que o Ricardo teria estacionado nesse segundo turno. Mas você fez uma análise que está publicada no blog que não é bem essa, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Ele estacionou mesmo? Olha, eu não acredito que tenha estacionado. A situação foi pior do que essa, né? Ele perdeu uma grande votação que já tinha adquirido no primeiro turno, né? E isso explica muito, né, a votação praticamente dobrada que o Marco Aurélio teve no segundo turno. Então, quem acompanhou bem de perto o segundo turno percebeu que houve uma indireitização da campanha do Marco Aurélio muito forte, né? Ele trouxe o Ricardo Salles, cara, para poder fazer campanha para ele aqui, pedir voto para ele aqui. O Ricardo Salles, na eleição de deputado, ele teve aqui em Ribeirão Preto 14 mil votos. A CI fez campanha para ele aqui, né? Você quer ver outro aí que apareceu também? Foi o próprio Zema, né? Mas aí até se justifica, porque o governador de Minas é do próprio partido do Marco Aurélio, Partido Novo, né? E teve mais, né? Quem que veio foi o Ricardo Salles, o Zema, o Dallagnol, cara, né? Veio pedir voto aqui também para o Marco Aurélio. Então veja, todo esse pessoal da direita, da extrema-direita, bolsonarista, que tinha votado no Ricardo no primeiro turno, é claro que eles abandonaram o Ricardo e foram tudo votar no Marco Aurélio. Mas acabou antecedendo, um momento de anteceder uma disputa que vai acontecer daqui a pouco entre o Zema e o Tarcísio, né? Você não acha que acabou sendo um pouquinho de uma amostra grátis? Tudo bem, a questão do Tarcísio, né? E olha, ironia do destino, né? Porque eu acho que para essa diferença tão pequena, a vitória do Ricardo acabou dependendo mais, e aí nós vamos falar mais sobre isso, dos votos transferidos do Jorge Roque, PT, do primeiro turno, para o Ricardo no segundo turno. Eu acho que essa transferência de votos é que garantiu a vitória do Ricardo no segundo turno e não tanto o apoio do Tarcísio. Mas vamos ficar ainda à direita nessa discussão. Me chamou a atenção também, Lages, um momento em que o Ricardo ele chegou a acusar o vice do oponente de ter sido filiado ao PT, né? Uma filiação partidária que vira uma acusação. Quer dizer, a gente fica o tempo todo nesse segundo turno querendo ver quem era mais direita, né? Ficou estranho. Muita né? gente discutiu quem está mais à direita nessa história, porque o Ricardo estava sendo apoiado até pelo PL do Bolsonaro, né? Isaac Antunes, etc., né? Olha, realmente, você está levantando uma questão aí, né? Dos debates, parece que o Ricardo, por 2 vezes, né, fez uma denúncia. Olha, o vice do Marco Aurélio já foi do PT. Imagina, uma filiação partidária ser colocado com uma denúncia, né? Exatamente para quê? Para ele firmar o apoio à direita,
que ele acabou não tendo, que acabou se esvaindo, perdendo aí pelas mãos, pelos dedos, né? Pois é, né? E aí fica isso, né? Falou para um público que, de repente, pelo que a gente vê, não o acolheu como era esperado. E como você está colocando, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso. Não só os votos do Jorge Roque, mas da esquerda, né? Do campo de esquerda acabam, muito provavelmente, elegendo o Ricardo. Sim, veja, que é uma questão matemática, né? Veja só, os votos do candidato apoiado pelo Nogueira, o André Trindade, era de se esperar que fosse para o Marco Aurélio, né? Ambos se declaravam cristãos, conservadores, enfim. Então acho que foi uma migração muito grande. 90% dos votos lá do André Trindade foram para o Marco Aurélio. Ele teve quase 30 mil votos. Mas isso não explica por que o Marco Aurélio dobrou a votação. 30 mil votos ainda é pouco. Da onde que vieram os outros? Vieram do PT? Vieram do Jorge Roque? Não acredito. Isso veio do próprio Ricardo. O Ricardo, olha, deve ter perdido de 25% a 30% da votação que ele teve no primeiro turno. Ele perdeu essa votação que foi para o Marco Aurélio. Então, realmente, ele não estacionou, ele andou para trás. Andou para trás e essa perda foi compensada pela votação do Jorge Roque e quase que não deu, né? Bateu na trave aí. Sim. Quase não deu. Né? Foi bem apertado. Agora, eu ouvi também uma história de que os votos do PT teriam migrado para o Marco Aurélio. Não, chegou a ouvir isso? Eu ouvi isso aí, tem gente falando isso aí. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que seria muito estranho, né? Muito estranho, quer dizer, né? Eu acho que depois que o Lula já teve 40% da votação aqui na eleição presidencial, o Haddad também, né? Quer dizer, você tem uma votação que eu não diria somente de esquerda, mas progressista, né? Que o próprio PT não consegue com seus candidatos a prefeito aqui. Não chega nesse patamar. Quer dizer, é outra eleição completamente diferente. A questão nacional pouco interfere na questão local. E a votação do Jorge Roque, que chegou nos 40 mil votos, foi a maior votação desde 2012. Os dois últimos candidatos que o PT teve a prefeito em Ribeirão Preto ficaram longe de 40 mil votos. E apesar das dificuldades do próprio candidato, que ser um rapaz novo, um rapaz desconhecido, né, estreando na política, né, a partir de uma disputa interna dentro do próprio partido, que eu não consegui entender até hoje, enfim, houve uma série de dificuldades, e mesmo assim fez bonito. E essa votação, com certeza, boa parte dela foi para o Ricardo Silva no segundo turno. Isso é que fez o Ricardo Silva ganhar as eleições. Ô Lages, mas e a questão da abstenção? Foi muita gente que se absteve, que se negou mesmo a votar. Sá, a abstenção não é um fenômeno local. Essa crescente abstenção de eleição para eleição, isso está ocorrendo no país inteiro. Então isso aí tem que ser analisado com um outro olhar. Quer dizer, você tem uma desilusão com a política, você tem as pessoas negando, inclusive, né? Porque de repente, antigamente as pessoas criticavam os políticos, criticavam os partidos nas eleições e tudo mais, mas mesmo assim ainda iam, né, no colégio, na escola, votar no dia da eleição. Hoje as pessoas, cada vez mais, estão se recusando a sair de casa para ir até o local de votação. Então isso é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, precisa ser muito bem compreendida, né? Agora, claro que você teve ingredientes locais. Nós passamos da abstenção aqui de 32% no primeiro turno para 37% no segundo turno. É coisa, hein? Com toda a campanha que o próprio Ricardo e os apoiadores dele faziam no sentido de convencer as pessoas de irem votar. Até o último momento. Até o último momento, quase que no desespero. Vão votar, porque já viram que a abstenção foi muito alta no primeiro turno e isso prejudicava a campanha do Ricardo. As pessoas se recusaram a votar e mais pessoas não foram votar no segundo turno. Sem falar no crescimento de votos brancos e nulos, também do primeiro para o segundo turno. Aí, claro, teve muita gente que se recusou a escolher um candidato ou outro, porque achava que era tudo a mesma coisa, né? Parte da esquerda, eu acho que engrossou um pouco mais essa votação aí também dos votos nulos e brancos, né? Mas assim, eu acho que, olha, talvez uns 80% da votação do Jorge Roque no primeiro turno, foi para o Ricardo no segundo turno e garantiu a eleição dele no segundo turno. Mas agora, fazendo um exercício de futurologia, né? Tudo bem que a gente fica prevendo o que vai acontecer, mas é gostoso também nesse momento a gente poder elocubrar um pouquinho, pensar um pouquinho. O Ricardo assume agora uma cidade claramente dividida, né?
com um nível de abstenção muito grande. Então teve gente que se negou a decidir e quem decidiu ficou ali, quase empatado. Como que você enxerga esse próximo governo com a configuração que a gente tem na Câmara? A gente ainda tem poucos elementos, né, para prever o futuro. Poucos elementos, né? A gente pode talvez tirar fazer alguma análise, já antecipar algumas conclusões a partir do próprio resultado da eleição. É uma brincadeira eu te perguntar, né? Você é historiador, você olha para o passado, eu fico pensando, pedindo para você olhar para o futuro. Mas o futuro também nos demanda, né? Esse pensamento, essa análise e tudo mais. Você falou que o Ricardo encontra uma cidade dividida. Eu vou além, né? Porque a rejeição a ambos os candidatos no segundo turno eram muito grandes, né? Eu diria que o Ricardo encontra uma cidade dividida e metade da cidade, ficou expresso isso na eleição do segundo turno, metade da cidade contra ele, né? Então ele tem que pensar muito na questão da governabilidade. Porque governabilidade, Sá, não se garante apenas com o apoio dos vereadores na Câmara. Ele já tem esse apoio. Grande parte dos vereadores foram eleitos na coligação dele, dos 10 partidos que ele conseguiu juntar aí em apoio ao nome dele, né? Aliás, diga-se de passagem que é uma Câmara, pelo resultado, assim que eu tendo a considerar que pode ser pior na sua qualidade política do que a Câmara que está saindo, né? Eu acho que, sei lá, vamos ver. Tomara que não. Segura isso para o próximo programa, né? Mas assim, pelos nomes aí, pela forma como houve a campanha, pela composição que ficou. Mas o Ricardo tem o controle da Câmara. Mas isso basta para garantir a governabilidade? Será que ele não vai pensar na sociedade? Como é que foi esse resultado da eleição? A questão da rejeição no processo eleitoral? Enfim, eu acho que tem muitos elementos aí que ele precisa estar trabalhando, discutindo, tendo a humildade de encarar a realidade a partir de agora, né? E talvez a conversa até com esses outros campos, né? Agora, quer dizer, de qualquer forma, como prefeito, ele tem que governar para todos e todas, né? Para a cidade toda. Mas o diálogo vai ter que ser muito mais ampliado agora. Exatamente, né? O diálogo não só com os vereadores, mas diálogo com a sociedade, diálogo com a população. Quem votou contra, quem não votou, quem se absteve. Pô, imaginar que você tem uma eleição que, somando abstenção, votos brancos e nulos, você chegou a 47%. Ô Lages, mas aí tem uma coisa que eu queria que você explicasse também, aproveitando que a gente está conversando sobre isso. Tem muita gente que acredita, eu também pensava assim, que depois, se passasse dos 50% abstenção e nulos, você anularia a eleição. Como é que é isso? Isso é verdade? Não é verdade. A legislação eleitoral não prevê isso, né? Na verdade, o candidato que tiver mais votos, ele se elege. Se tiver um voto só, passou. Eu acho que é difícil acontecer isso, né? Mas quem ganhar a eleição leva, dentro das regras eleitorais. Tá. Estou te perguntando porque tem essa ideia, né? Eu vou votar nulo ou branco para conseguir dizer que eu não compactuo e anulo isso. Então não é verdade. E tem até as campanhas de voto branco e nulo. Geralmente a gente encontra isso nos processos eleitorais, né? Eu não vi isso acontecendo aqui. Eu vi declarações de voto branco, nulo, mas não campanha. Um partido fazer campanha, chamar as pessoas para não ir na eleição ou para votar. Não aconteceu isso em Ribeirão Preto. Na prática, não. Acho que é isso, então. Vamos fechar? Eu acho o seguinte, que fechando essa análise que nós fizemos aqui do resultado das eleições, né, desejar aos eleitos um mandato que seja a favor da cidade, né? Independente das correntes político-ideológicas, né? Afinal, foram eleitos, então dá-se a mão à palmatória, quer dizer, né? Vereadores, prefeito, vice-prefeito, que façam um bom governo pensando exatamente na cidade, na população, pensando no interesse público em primeiro lugar, né? Eu acho que é isso, Sá. Muito bem, então a gente fica por aqui. Se você gostou, por favor, dá o seu like, compartilha, curte, comenta. Então, vamos nessa. Vamos que vamos. Um abraço e até mais.